Vene? Ai, eu tô muito mal. Eu acho que ele foi demitido, cara. É o que eu falo, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. O que é o lado mais fraco, garoto? Ué. Gente, diretor... É por isso que eu só obedeço. Vocês estão me ouvindo, Big Boys? Ele foi demitido porque ele fez malcriação ontem? Mas deixa eu te falar uma coisa. E se a gente abrir com o Vasco hoje? Pode. Eu acho melhor a gente abrir com o Fluminense, que venceu, não? O Vasco e Flu. Você sabe o que você é? Irritante. Ué. Pessoa que é Vasco. Ué. Você irritou, já me irritou também. Inclusive, hoje eu tava na bicicleta, o cara gritou, fase tá ruim, chama o Vasco. Eu falei, deve ser o tricolor esse. Gente, agora ele se demitiu, tá? Agora ele foi embora. Ele não quer mais, agora ele já foi embora, tá? O Vasco perdeu pro Fluminense de virada, desperdiçou a chance de assumir a liderança. Pedrosa, vem que a gente vai começar com o clássico! Agora que o Vasco perdeu, vocês querem começar com o clássico, né? É por isso que eu sugeri. Não tem nada a ver. Começa com o Fluminense. É isso, meu filho, calma. O Yudi dá boa noite, entendeu? Não é bom dia e companhia. Na minha vez, Isso é- Cristo fecha os braços. O Yudi O palhaço chora. Por aí. Sabe o que o Yudi pede? Mega Drive, Mega Drive. Eu peço ponta, atacante, eu vi um chat. atacante. Depois eu quero saber. Aqui, ó. Você conhece esse? É verdade? Não é drone teu. Depois eu quero que... Eu não tenho- eu não olha tenho aqui, essa informação. Então eu não posso perguntar. não tenho Teve essa clássico, Vasco e Fluminense. O Vasco abriu o placar, mas o Fluminense virou. Eu não vi porque eu tava vendo o Neymar. Não, o Tiquinho Soares. Rodou. O clássico começou animado. Menos de 1 minuto de jogo, o Pirata deixa Coutinho numa boa para abrir o marcador com categoria para a festa da torcida. Mas a partida prometia emoção. O Fluminense respondeu com um belo chute de Canóbio. O jogo ficou mais quente após Lucas Oliveira fazer essa falta em áreas e tomar cartão. Ele mesmo bate para Thiago Silva deixar tudo igual. Pelo Vasco, Verratti tenta e se perde. O tricolor era mais eficaz. Arias leva perigo. Novamente ele briga pela bola, que sobra para Gabriel Fuentes arriscar e Cano só empurrar para o fundo da rede. Virada do Fluminense. Segundo tempo, o Vasco busca o empate com Payet sem sucesso. A partida esquentou quando o auxiliar do Flu tomou cartão vermelho. Gabriel Fuentes tem a chance de fazer mais um e desperdiça. Final, virada e vitória do Fluminense por 2-1, subindo na tabela e impedindo o rival de assumir a liderança. Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, boa tarde pra vocês, boa tarde pra você de casa. Daqui a pouco teve alguém que ganhou ontem também, quem foi? Ganhou não. Cadê? Põe a hashtag aqui no nosso Twitter, conversa com a gente lá no Twitter, vamos começar com esse clássico, começar com quem venceu. Então falo com você, Vene Casagrande, em relação ao Fluminense, que o Vasco teve um controle em algum momento, mas o Flu também mostrou, foi jogando nos pontos fracos do Vasco. Já o Pedrosa vai trazer quais são, e todo já ficou muito latente que o Vasco precisa desses pontas ali, tão comuns hoje no futebol, né? Ô, Vene Casagrande, o Fluminense soube jogar nessas falhas do Vasco da Gama, é isso, Vene? Exatamente, Fernandinha, mas bobeou ali no começo da partida, Sim. né? Quando permitiu o Vasco da Gama abrir esse placar. né? 1 minutinho de jogo, e aí o torcedor tricolor já ficou preocupado, achando que poderia acontecer o pior. Começou aquela preocupação, mas logo depois o Fluminense se ajeitou em campo. O Mano Menezes utilizou uma escalação muito parecida com o que ele utilizou anteriormente contra o Botafogo, só que dentro de campo a gente pôde ver um time muito mais entrosado. Tanto é que ontem eu comentei aqui que eu estava curioso para ver o que o Mano Menezes faria no meio de campo. E ele manteve ali o John Ares fazendo muito essa função, e o John Ares novamente fazendo uma baita partida. Que isso, né? Recentemente o Pedrosa até comentou aqui que o Savarino era o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, e aí a gente conversou no off sobre o John
Marlon Arias, porque para mim ele é o melhor custo-benefício, porque o Fluminense de fato achou esse jogador de graça praticamente e hoje ele é esse atleta aí que todo mundo já conhece, inclusive renovou recentemente uma renovação extremamente justa. Então dentro de campo eu acho que o meio de campo do Fluminense funcionou totalmente diferente do que o que não havia acontecido contra o Botafogo e a gente pôde ver também um ataque funcionando, o Cano novamente, ele mostrando oportunismo, fazendo um gol extremamente importante e eu quero mencionar também o gol do Thiago Silva. Óbvio que tem méritos do defensor, porque foi uma jogada treinada, provavelmente, só que o setor defensivo do Vasco da Gama, na minha opinião, acabou dormindo, e o Pedrosa provavelmente vai comentar isso, porque não dá numa jogada como essa, uma cobrança de falta, o Thiago Silva fazer um gol de peixinho, sabe? Ele estava sozinho, falharam, o setor defensivo do Vasco acabou falhando a marcação e permitiu o Thiago Silva fazer o gol. Fora isso, quero destacar também o Guga, que substituiu o Samuel Xavier, fez uma boa partida pelo lado direito. O Canóbio é um jogador extremamente importante, vai ser mais importante ainda, vai ganhar mais entrosamento. Então, eu acho que se eu tiver que resumir a partida do Fluminense, para mim foi a melhor partida do Fluminense na temporada até o momento. E deu, querendo ou não, aí um pouquinho de alegria ao torcedor tricolor que ainda sonha com essa classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Vocês são dessa geração, não estou falando pelo futebol, mas pelo jeito de correr e o estilo, o Canóbio, toda hora eu olho, eu acho que é o Diguinho. Ainda mais com a camisa do Fluminense, eu falo, gente, é o Diguinho de volta. Parece mesmo, né? parece Mas mesmo. é o Canóbio, de costas assim, parece muito. Ô Lucas Pedrosa, o homem tá bravo. Quanto tempo que tem pra gente apontar os defeitos do Vasco? São tantos assim, Pedrosa. Eu preciso do programa inteiro pra falar. Cara, fazer um pequeno resumo do futebol carioca nesse momento. O Botafogo, voltando de férias, ganhou do Fluminense, que só tinha uma vitória no Campeonato Carioca em 7 jogos. O Flamengo massacrou o Botafogo na Supercopa do Brasil. E o Vasco conseguiu perder para o Fluminense, que perdeu para o Botafogo de férias. Então, assim, o Vasco novamente está entrando em 2025 como a quarta força do Rio. E o que mais preocupa é o tipo de atuação que o Vasco teve. O Vasco teve 2 testes, digamos assim, nesse Campeonato Carioca de maior nível. Um Volta Redonda, que está na Série B, e agora o Fluminense, que é um clube de Série A, um clube gigante. E nesses 2 testes, a verdade é que o Vasco foi reprovado. E não foi reprovado assim, passando perto da média. O Vasco foi reprovado com uma nota vermelha, nota baixíssima. Tecnicamente, esse time ontem acabou fazendo gol logo no início da partida e foram os únicos 3 minutos que o Vasco conseguiu jogar decentemente. Depois, uns erros individuais, tecnicamente, o tempo inteiro. Jair, Hugo Moura, Tietê apagado, Felipe Coutinho só conseguiu jogar 30 minutos por conta da lesão e isso é preocupante também, porque quando a gente vai ter o Felipe Coutinho 100%? Eu não sei. O Fábio Carille ontem optou por colocar o Hugo Moura, colocou 4 volantes. O Arias fez o que quis no meio campo, que tinha 4 volantes. O Arias acabou com o jogo e isso é mérito dele também, mas também é demérito do Vasco da Gama. O Lucas Oliveira, que começa a partida bem, depois ele começa a errar, depois que o Vasco toma o primeiro gol, e ele faz uma sucessão de erros, completamente seguro na zaga do Vasco, que é um problema alarmante desde 2024. As laterais também, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que são pontos positivos, ontem erraram praticamente tudo, o Piton principalmente, e obviamente lá na frente o Verratti solitário ainda conseguiu dar assistência, mas fica correndo o tempo inteiro por conta da morosidade que é essa equipe do Vasco. A culpa é só do treinador? A culpa é só dos jogadores? É claro que não. Eles têm responsabilidade, é o Carille que monta o time, não deu certo o teste que ele fez. Os jogadores também erraram, repito, gente, foi vergonhoso tecnicamente o que esses caras apresentaram em campo. O Hugo Moura deu uma tijolada pro Jair, o Jair perde a bola e aí sai a falta que o próprio Thiago Silva consegue fazer o gol. O Hugo Moura fica olhando o Thiago Silva, mas antes o Jair já tinha perdido uma bola, depois o Vasco começa a errar passe, o Paê entra na vaga do Coutinho, não joga absolutamente nada. Então assim, tá tudo errado, Pedrosa? É claro que não, é início de temporada e eu não consigo ficar colocando a culpa no treinador se ele não tem repertório dentro do banco dele para poder mudar a partida, porque claramente o Fluminense estava dando espaços pelas laterais, estava tendo que sair pro jogo por conta do placar atrás no início da partida. E o Vasco não conseguia ter uma boa dobradinha, não conseguia ter associações. Por quê? Porque a diretoria, na incompetência da gente já estar no dia 6 de fevereiro, não conseguiu entregar pontas pro Fábio Carille. Ah, mas Pedrosa, o Fábio Carille tem que se virar. Beleza, pega a carreira do Fábio Carille. Ele, a todo momento da carreira dele, sempre jogou com pontas. Aí você contrata um técnico que não consegue jogar sem pontas e não dá pontas pra ele. Então assim, é fácil cobrar do treinador? É fácil o treinador ser sempre escudo? É muito fácil. E a diretoria? Tá entregando material humano para esse cara? O time, daqui a pouco, os bons jogadores vão começar a ser crucificados de novo, porque o Vasco hoje ainda tem um elenco deficiente.
principalmente na parte ofensiva, isso é culpa da diretoria. Então, assim, o Campeonato Carioca, o laboratório do Campeonato Carioca, ele serve para hoje essa diretoria acordar, porque falta um pouco mais de 20 dias para a janela de transferências fechar e o Vasco não tem atacante. O único atacante que o Vasco tem disponível se chama Pablo Verratti e ele, obviamente, não vai ficar resolvendo o jogo sozinho. Eu posso mencionar um fator no Fluminense que eu acabei esquecendo? A entrada do Riquelme, que o Mano Menezes acabou surpreendendo, colocou o jovem jogador como titular, eu acho que foi um acerto. E outro ponto positivo também, o Fluminense pode até não estar ganhando, mas não está faltando vontade desses jogadores, que a gente pôde ver uns jogadores do Fluminense totalmente com raça, vontade dentro de campo, querendo fazer acontecer. Tá? Então, assim, eu acho que isso precisa ser destacado também. Com espírito de clássico mesmo. É isso, inclusive, exatamente. dando bote nos erros do Vasco, né? Exatamente, perfeito, assim. Parecia uma final de campeonato para eles, sabe? Então, acho que muita gente estava especulando, como se o Mano Menezes, não tem o abraço dos jogadores. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a estratégia do Mano pode não estar dando certo, mas não porque os jogadores, entre aspas, querem derrubar o Mano Menezes. Isso eu não vi ontem, não. E assim, eu acho que dentro desse confronto, o Vasco perdendo, que foi o que aconteceu, ele acende um sinal que já estava bem chamando atenção em relação aos pontas. Tudo já era falado, todo mundo já sabia, mas eu acho que isso ficou ontem muito nítido. Pro lado do Fluminense, se fosse ao contrário, o Fluminense perdendo, o Pedrosa trouxe aqui. A pressão no Mano, a pressão no Flu, ela ia ser gigante. Não ia ser nessa questão de, acende um sinal, precisa se reforçar. Ia ser no sentido, como que vamos seguir essa temporada? E não por ser opinião nossa, porque é o que ia acabar acontecendo. A torcida já estava em cima. Eu acho que a torcida do Flu ontem deu um alívio de tipo, será que a gente começou agora, enfim, a temporada? Ô, Pedrosa, Coutinho marcou ontem, né? Você falou que saiu por questões clínicas, né? Se tem atualização da situação do Coutinho, por que ele saiu? Se já tem algum exame feito? Ele sentiu no aquecimento um problema no adutor da coxa. E aí, depois ele fez um teste no vestiário e ele conseguiu ir pro jogo e conseguiu fazer o gol aí logo no início da partida. Mas com 25, 30 minutos você já via ele tendo dificuldade, mancando um pouco. O pai foi chamado e entrou na vaga do Coutinho. O Fábio Carille, na entrevista coletiva, disse que não adianta a gente querer dar qualquer tipo de diagnóstico sem o exame. Então tem que aguardar o exame dessa situação do Felipe Coutinho para saber se a gravidade da lesão é muito grande ou se realmente foi só um incômodo, como, por exemplo, o Paulo Henrique teve na partida contra o Volta Redonda. O fato é que preocupa porque é um jogador que tecnicamente é diferenciado, mas que não consegue manter a constância física. E o Vasco paga mais de 1 milhão para ele, o Vasco paga mais de 1 milhão para o Paê. São jogadores que, teoricamente, a torcida espera sempre o diferente. Então, assim, cara, a questão física hoje no futebol ela é imprescindível. Se esses caras não estiverem bem fisicamente, eles não vão conseguir colocar o talento deles em campo. Com lesão ou não, ele já prejudicou o Vasco, né? Porque ele teve que ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Se ele ficasse em campo, provavelmente o Vasco poderia render mais. O Paê entrou mal, como o Pedrosa mencionou. Com lesão ou não, já está prejudicando. A efetividade dele, né? Ele pode finalizar uma bola no clássico com o Flamengo, gol do Coutinho. Ontem, gol do Coutinho. Ele é um cara, ele é fora da curva, né? Então, realmente, só a questão dele estar em campo, a esperança no torcedor, obviamente, cresce vertiginosamente. Vamos lá, olha aí, ó. Ele tá... Ô, Pedrosa, eu não tô mais aguentando ele. Só que esse ano a gente vai ter que aguentar bastante. Oi, Será? Fernanda. Porque assim, Oi? o time reserva tá fazendo isso aqui. O que o time reserva fez? Eu avisei ontem, eu falei, o time reserva do Flamengo é melhor que 90% dos times do futebol brasileiro. Era o time reserva, Veni? Oi, Fernanda. Eu fiquei na Oi. dúvida também quando saiu a escalação. Falei, caramba, esse é o time reserva do Flamengo? Exatamente. Time não, né? Seleção, né? Aí, me empresta um ponto aí. Me mostra que vários. Só um, cara. Eu só quero um. Pode ser o Tem terceiro. um que ele falava que nem ligava, sabe qual é? Começa com L, né? Luiz Araújo, eu falo, eu não tenho medo, não. Eu critiquei muito o Luiz Araújo no começo da passagem dele pelo Me Flamengo, presta aí. pela tomada de decisão. Mas hoje eu falo, é o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada. Não, ele é muito regular. Ele é. Sempre foi. Você só tava olhando. Inclusive ele era regular na tomada de decisão, ele tava errando bastante. Mas agora ele melhorou, como a gente pode ver. Olha aí, ó. 5-0, com direito à cavadinha do Arrascaeta. É time reserva? O cara Arrascaeta? conseguiu fazer golaço em pênalti. Ele é gênio, O goleiro esquece. ficou parado e a bola entrou. Ele é Nunca muito vi craque, isso. cara. Nunca vi isso. Só com o Flamengo que aconteceu.
E agora o Flamengo é o líder, o Vene Casagrande? Estão dizendo. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo. Deixou chegar e já era, hein? O Flamengo foi pra cima e abriu o placar com o seu novo artilheiro. Arrascaeta chuta, Douglas Borges espalma e a bola bate no travessão. No rebote, Juninho sobe de cabeça para marcar seu primeiro gol pelo rubro-negro. O segundo tempo foi de pressão do Fla. Ayrton Lucas tenta de cabeça, Douglas Borges defende. No rebote, Luiz Araújo completa para o fundo do gol, 2-0. Logo na sequência, Daniel Salles é derrubado na área e o juiz marca pênalti. Arrascaeta bate colocado no meio do gol e marca o terceiro. O camisa 10 estava inspirado e deu uma bela assistência para Matheus Gonçalves marcar o quarto do Fla. Ainda deu tempo do jovem Wallace Ian invadir a área e anotar o quinto. Goleada do Flamengo em Uberlândia por 5-0. Com o resultado, o rubro-negro assumiu a liderança provisória do campeonato. Conta pra mim, Vene, destaque pra quem aí nessa goleada? Goleada geralmente só tem destaque, né? Dificilmente tem... Mas eu vou destacar o grupo do Flamengo. Eu não vou destacar um jogador individual, não, embora o Arrascaeta tenha jogado muita bola. Tem uma palhaçada nova. Quando começa com as coisas... Não tá acontecendo. Preparar para o lançamento. Sei lá, Fernandinha, curte o momento. Não tenta entender, não, senão enlouquece. Só curte. Olha o nosso goleirão. Se tentar entender, já era. Entra no ritmo e vai. Vai, Vene, garoto. Fala. Vamos lá, eu vou destacar o grupo do Flamengo. Eu não vou destacar um jogador, embora muitos tenham se destacado, inclusive o Arrascaeta jogou muita bola. Parece que ontem ele estava jogando com crianças. Quando desce pro play, sabe? Ele se divertiu ontem em campo, inclusive, brinquei aqui, repito, ele fez um golaço numa cobrança de pênalti. Foi um golaço e eu quero destacar o grupo porque, primeiro, vamos lá, foi 5-0 e 5 jogadores diferentes fizeram o gol. A gente pôde ver também o Flamengo, independentemente se é time reserva, titular, e eu venho repetindo isso, com uma formação tática, um esquema tático perfeito. O Felipe Luiz ele consegue trabalhar tão bem no dia a dia dele porque, obviamente, o nível técnico individual vai cair porque estamos falando de um time reserva. Mas, taticamente falando, transição ofensiva, marcação sob pressão, isso tudo funciona mesmo com o time reserva. E além de ele conseguir dar minutagem a jogadores que, teoricamente, estão voltando de lesão, que é o caso do Luiz Araújo, o caso do Cebolinha, dá minutagem também para o Danilo, que conseguiu fazer 90 minutos em campo, embora não esteja 100% fisicamente, como o próprio mencionou. Ele dá minutagem para alguns jogadores jovens, como o Guilherme, um jogador extremamente interessante, o Pablo Lúcio, outro jogador extremamente interessante. Então, Fernandinha, se eu for falar aqui, um destaque para mim é o grupo, é o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que tem uma imagem que ontem na transmissão a gente pôde ver que representa muito bem isso. Após o 5º gol do Flamengo, marcado pelo Wallace Ian, que inclusive é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols, o Felipe Luiz aplaudindo, sorrindo, como se ele tivesse feliz e satisfeito com aquilo que ele está vendo em campo. Então ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho, porque de fato o Flamengo está tendo um início de temporada aí muito promissor e repito o que eu falei em outros momentos aqui, o torcedor do Flamengo não só pode, como deve ficar extremamente otimista pelo que está vendo em campo. O Flamengo vai ganhar tudo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu acho que hoje os adversários voltaram a ter medo de encarar o Flamengo. Que isso, em determinado momento, acabou se perdendo. Não tinha mais medo de encarar o Flamengo. Então, independentemente se é time reserva, titular, taticamente falando, o Flamengo vem fazendo grandes partidas. E eu também quero destacar o primeiro gol do atacante Juninho, né, que mostrou oportunismo ali. Ele, que inclusive fez o primeiro gol ontem do Flamengo, mostrando oportunismo dentro da área, aproveitou o rebote e acabou botando a bola na rede. E querendo ou não, ele fazendo esse primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, já dá mais leveza para os próximos jogos. Então, de maneira geral, destaque para o grupo aí. Quando ele fala para o grupo, ele fala também, eu acredito, né, até porque ele já falou sobre isso aqui, ô Pedrosa, sobre o que o Felipe Luiz entrega como personalidade para o seu tipo de jogo. A gente fala muito isso aqui sobre em troca de treinadores em clubes, quando o clube ele atira para todos os lados. Aí você vê negociando com vários treinadores, cada um com um estilo de jogo. Você não mostra o que você quer imprimir com a sua camisa do seu time. E o que o Felipe Luiz imprime é
um Flamengo completamente ofensivo, que é o que o rubro-negro gosta. O rubro-negro não tem paciência para ter aquele treinador que vence de 1-0 e está satisfeito. O torcedor do Flamengo gosta desse tipo de jogo pra frente, esse tipo de jogo mais agressivo. E, Pedrosa, o que a gente percebeu é que o Felipe Luiz constrói para um calendário a maior arma que você pode ter. Um perfil de jogo. Sim. Independentemente de quem joga, a gente sabe como o Felipe Luiz joga. E isso é muito importante. Isso já dá pra ver, isso já tá bem nítido, Pedrosa. Concordo com você, principalmente no quesito arma durante o calendário do futebol brasileiro. Você ter, teoricamente, 2 times que consigam desempenhar e, obviamente, esses times vão se alternando, porque eu acredito que o Felipe Luiz vai ter uma grande dor de cabeça aí. Como é que ele vai bancar o Luiz Araújo? Como é que ele vai bancar o Arrascaeta? E, ao mesmo tempo, você olha pro time titular, o Michael jogando bem, Bruno Henrique jogando bem, o Plata jogando bem também. Então é o Flamengo que vai ter 5 competições nessa temporada: Carioca, Super Mundial, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Obviamente, eu acho que o Flamengo vai revezar e revezar muito, principalmente durante o Campeonato Brasileiro. Então, o que o Felipe Luiz está fazendo é uma ideia de jogo implantada na cabeça desses atletas. Eu também tenho que parabenizar ele pela postura que ele sempre tem na coletiva. O Felipe Luiz fala de futebol, ele fala com a torcida do Flamengo, ele tem respeito com os jornalistas, ele está mudando a imagem do que é uma entrevista coletiva, mesmo sem precisar ficar alarmando, mesmo sem precisar ser ignorante, muito pelo contrário. Tem que dar parabéns aí à postura do Felipe Luiz, que nós aprendemos e muito com ele, e obviamente ele também nos respeita, porque a gente também estuda sobre futebol. Pedrosa, já que você mencionou a entrevista coletiva, eu já emendo numa informação. Ontem, para mim, a melhor resposta dele foi quando ele foi questionado sobre padrão de jogo desde a categoria de base até o time profissional. E ele falou que ele tem esse sonho de padronizar, fazer isso como é feito no Barcelona. Ele até mencionou o Barcelona. E uma informação, inclusive. Por exemplo, o técnico do Sub-20, a diretoria do Flamengo entende que não se encaixa nesse padrão de jogo. E eles estão entrevistando outros treinadores para contratar um substituto para o técnico do Sub-20. Vene, quando ele vai ser demitido? Não sei. Depende desse profissional ser achado no mercado, porque vários estão sendo entrevistados. Enquanto isso, ele é mantido e é capaz até de assumir o comando, continuar assumindo o comando durante a Libertadores Sub-20. Se não me engano, o Ninho do Urubu, a base treina lá também. Treina lá também. E isso é, obviamente, muito importante para a integração, né? Porque você tem os garotos ali, eles conseguem muitas vezes acompanhar os treinamentos, ouvir um pouco das ideias. O Felipe conhece todos esses garotos, do 17 até o 20. Então, obviamente, o trabalho do Flamengo vai ser mais facilitado com a presença do Felipe. Vene, tem novidade do Lohan? Tem novidade do Jorginho também? Do Lohan e do Jorginho. Primeiro o Lohan. Tá tudo acertado, só que agora o CSKA ele tá tendo um problema para pagamento ao Flamengo, porque eles não podem fazer a transferência do banco deles da Rússia aqui para o Brasil, no caso, para pagar o Flamengo. Então o CSKA está buscando um outro país para conseguir fazer essa transferência à conta bancária do Flamengo e aí finalizar essa contratação do Lohan junto ao Flamengo. Então, tudo acertado, inclusive o próprio Madureira, que tem 30% do atleta, já foi comunicado pelos empresários do jogador que a qualquer momento o jogador vai ser vendido para o CSKA da Rússia. E sobre o Jorginho, hoje tem uma reunião de José Boto com o Jorginho para colocar tudo no papel, os advogados serem acionados e ter essa assinatura de pré-contrato e ele se apresentar ao Flamengo para a disputa do Super Mundial, contrato de 3 anos. E algo que precisa ser mencionado, Fernandinho, muito torcedor do Flamengo está me questionando isso, inclusive, se ele chega para fazer a posição e a função que o Alcaraz estava fazendo. Não, ele chega para a vaga do Alcaraz na folha salarial, porque o Flamengo quer reforçar o elenco, mas sem prejudicar a folha salarial, ou seja, aumentar o custo do Flamengo mensal. Ele chega para a vaga do Alcaraz, inclusive, no contrato todo, ele vai custar menos que o Alcaraz falando de salário. Mas ele vai fazer funções diferentes na visão da comissão técnica do Felipe Luiz e na visão da diretoria. Ele será uma espécie de camisa 5. Teoricamente, ele vai brigar por uma vaga com Eric Pulgar, por exemplo. Não pelo que o Alcaraz apresentou no Flamengo, mas Alcaraz e Jorginho. Para você, Pedrosa. Tem nem comparação. São jogadores que não se falam na mesma frase, não se falam na mesma conversa. Jorginho é extremamente vencedor, tecnicamente é um jogador muito acima do Alcaraz. Lógico que o Alcaraz pode render ainda no futebol inglês e tudo mais, tem potencial, mas o Jorginho é campeão da Eurocopa, é campeão do Champions League, é um cara que foi importante no Chelsea, é importante no Arsenal, 2 times das maiores prateleiras lá na Inglaterra. Então, assim, Jorginho é definitivamente um jogador muito melhor do que o Alcaraz. Muito bem, sabe quem joga hoje? O meu fogão. Próxima estação Botafogo, estação terminal. Tem que ganhar. Que é obrigatório. Se não ganhar, o negócio... Arrumou ao tri. O caldo entorna. Trinta tá saindo. Nova Iguaçu tá lá em cima também. Ó,
olha aí, vai pegar o Nova Iguaçu, como o Pedrosa falou, um confronto direto para tentar arrumar uma vaga na semi. E pode ter a estreia do novo zagueiro, o David Ricardo. Ele já chegou querendo o jogo e ansioso por vestir a camisa alvinegra. Fiquei muito motivado, desde o primeiro dia já demonstrei o quanto que eu queria vir para o Botafogo, a realização de um sonho. Com certeza a oportunidade na minha vida, espero agarrar com unhas e dentes e fazer muita história aqui no Botafogo. David Ricardo, de 22 anos, já conheceu o clube onde firmou o contrato até o fim de 2028. Ele vem para o Botafogo para brigar pela vaga após a saída de Lucas Alter. O jovem terá a chance de provar que pode se firmar no time. Acompanhei muito, como eu falei, de longe. A torcida do Botafogo é incrível. Espero acompanhar esse carinho de perto, ver a torcida de perto, poder estrear no Newton Santos. Estou trabalhando para isso. Espero que aconteça em breve e, como eu falei, que Deus abençoe o nosso ano e que seja um ano de muitas conquistas e vitórias. O Glorioso tem mais um desafio hoje, contra o Nova Iguaçu, e a nova contratação pode fazer sua estreia. O técnico Carlos Leiria ainda não sabe se vai utilizar o zagueiro Bastos, titular da vaga. O Glorioso é o 6º colocado com 9 pontos e deve ir a campo com força máxima, já que enfrenta um time que está na briga pelas primeiras posições. E não é nem só sobre, Pedrosa, a briga pelo Carioca. A gente já está falando aqui muito tempo sobre isso, sobre também como o Carioca acaba sendo um experimento para você ir pensando na tua temporada. Por isso que eu acho, se não usou o Bastos lá contra o Flamengo e acha que fisicamente não é legal usar ele hoje, não usa. Claro. Agora que não é hora de usar. Lembrando que o Botafogo ainda mira a Recopa, que são 2 jogos contra o Racing, um na Argentina, daqui a 1 semana e meia, e o outro, o jogo decisivo, aqui no estádio Newton Santos. Então eu acredito, eu penso, isso não é uma informação, que o Botafogo se prepara mesmo agora, nesse momento, para essa Recopa. E os jogadores têm que ter entrosamento, minutagem, né, para chegar mais pronto para essa competição. E eu não acho ruim a estreia desse menino hoje não, hein, Lucas Pedrosa? O David Ricardo, menino que veio do Ceará, zagueiro canhoto, 1,89 m. Nem eu, não acho nem um pouco ruim. Vai jogar contra uma equipe que tá até bem no Campeonato Carioca, mas é de um nível bem inferior ao Racing, por exemplo. Jogar contra o Racing lá na Velhaneda é muito difícil. O Racing é uma equipe que tem uma torcida que realmente chega junto e é um time que ganhou a Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Então acho que são níveis de jogos diferentes. Então o David Ricardo, que acabou de chegar, tem que ser testado, obviamente, dentro do Campeonato Carioca. É um bom jogador, tenho certeza que ele vai se sair bem. 8, 9, 10, 11. Faltam aí 3 joguinhos. Sim. Então, para acabar essa fase questionar. do Campeonato Carioca. Porque assim, por exemplo, a gente brinca aqui, beleza, não botou baixo na Supercopa do Brasil, vai colocar agora. Mas depende do planejamento da comissão técnica para utilizar o baixo. Mas é isso que eu tô falando, que eu falei, Se não for para botar... Eu ia te questionar justamente isso, quantos jogos já estavam até a Recopa? 3 jogos. Não, até a Recopa não. Acaba que sim, porque o Carioca acaba antes. O primeiro jogo da Recopa é dia 20. Pois é, então assim, se não botar agora, vai botar em qual momento? Perto do jogo? A gente tá que dia hoje? 7? 6. E o primeiro jogo vai ser o mais difícil. Que é o jogo lá, na Argentina. Eu acho que assim, eu não sou totalmente contra não colocá-lo. Talvez coloca agora, aí poupa no próximo e coloca no outro. Eu acho que eles devem ter um microciclo aí especial pro Bastos, tentando entender a parte física desse jogador, mirando alguma coisa. E isso, repito, não é uma informação, mas eu imagino que esteja sendo feito desse jeito, né? Pensando na Recopa, pensando no Bastos, o que você pode ter de supra-sumo ali como time titular, você vai pensar. E assim, eu acho que pela fala do João, que ele fala que a competição começa só em abril, pode ser também que eles estão pensando no macro ciclo, ou seja, eles estão pensando mais no macro, em toda a temporada, do que só mirar na Recopa. Mas eu acho que para um cara que chegou um pouco depois de todo mundo, que é o caso do Bastos, um cara que entrosamento ele tem, ele só vai precisar de ritmo de jogo, ele não precisa ser testado. Mas você traz um ponto importante. O menino chegou, o menino promissor, a torcida do Ceará chorou a beça que esse menino foi embora. Ou seja, é um menino que tem qualidade. Claro. Se tem que testar, testa agora, para ver se ele vai funcionar, para ele pegar o clima do negócio também, ver o peso da camisa, e tudo. Porque às vezes uma camisa pode parecer mais difícil para um jogador ou para outro. Não estou comparando o Ceará com o Botafogo, não. Estou falando de camisa mesmo.
Às vezes o jogador vai muito bem num time e não vai no outro. Então eu acho importante esse momento de teste, ô Pedrosa, e que seja no Carioca. O Lucas Alterno fez um campeonato brasileiro maravilhoso pelo Goiás, chegou no Botafogo e não conseguiu jogar. E tantos outros que a gente poderia dar de exemplo aqui. Eu acho que no final das contas a zaga ideal do Botafogo é o Barbosa e o Bastos, até por conta do entrosamento do ano passado. Mas assim, pra mim, a maior preocupação do botafoguense não é quem vai jogar na zaga, porque eu acho que o David Ricardo e o Bastos são 2 bons jogadores. É quem vai treinar essa equipe. O ideal é o Botafogo, até o primeiro jogo da Recopa, até essa competição, já ter treinador. Sei que o John Textor tá tentando, tá buscando, tá conversando, mas assim, enquanto o Botafogo não tiver um treinador, não dá nem pra analisar qual vai ser o potencial desse time ou não na temporada. E tem um ponto também, eu descobri que o menino é bem versátil, mas ele é versátil ali pelo lado esquerdo, ele faz a lateral esquerda. Tem que saber também se ele fica do lado direito da zaga. Porque a gente está falando de um Bastos, que é um lateral direito, que é um zagueiro direito. E a gente está falando de um David Ricardo, que é um zagueiro esquerdo. Então a gente também tem que ver quem, se for o menino e o Barbosa, quem que vai fazer uma versatilidade e sair de sua posição. Porque a gente nem está falando de zagueiros que jogam na mesma posição. Ai, Vene Casagrande. Tá aí, o Neymar estreou no Santos ontem, no dia do seu aniversário. O time santista acabou ficando apenas no empate com um gol, inclusive, do Tiquinho Soares. O que vocês acharam da atuação do Neymar? Entrou ali no segundo tempo. Antes, na transmissão, você já via toda hora o pessoal filmando o banco de reservas, né, Luca Pedrosa? Porque a gente tá falando do Neymar, o cara atrás olhar. Nosso amigo Casimiro Miguel tava lá, depois fez a entrevista com ele do campo. O Neymar que entrou com aquela qualidade no Neymar que a gente já conhece, hein, Pedrosa? Sim, eu acho que a primeira apresentação dele foi boa. Foi boa diante daquilo que a gente tinha de percepção do que o Jorge Jesus tinha falado, que ele inclusive desmentiu, né, sobre o nível técnico do Neymar. Eu acho que foi boa, ele mostrou uma boa desenvoltura, conseguiu fazer uma jogada ali de perna canhota que quase foi gol, deu passes importantes. A lucidez que o Neymar tem em campo, pouquíssimos jogadores no mundo têm. Então, assim, obviamente ele vai sobrar aqui por conta da qualidade técnica dele. Mas muita calma, eu já vi gente, meu Deus, o Neymar, calma que é só o Botafogo de São Paulo, o Santos nem venceu a partida, mesmo com ele em campo em 50 minutos, então ele poderia, se ele realmente tivesse feito um jogo espetacular, o Santos deveria ter vencido, pela qualidade técnica dele. Então muita calma, porque é um início, muita calma até pro próprio Neymar, os jogos que ele vai enfrentar pela frente, com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, não são os jogos da intensidade do Botafogo de São Paulo, então assim, muita calma, acho que ele tem tudo para brilhar aqui, mas essa primeira apresentação, boa, ponto. E até porque tava muito tempo sem jogar, né, Vene? E já chegou tomando paulada. Porque eu assisti, o Neymar entrou, eu botei no jogo. Ele tomou paulada. Deu 5 minutos, ele já tinha sofrido 2 faltas, já por 2 cartões foi por conta de faltas em que ele sofreu. Ele é um cara que as pessoas às vezes pensam, como é que eu vou parar esse homem? Eu vou parar batendo, né? Pois é, se alguém esperava algo diferente, estava errado. Mas a gente pode ver também um posicionamento que eu estava curioso para ver como é que ele iria atuar. E ele está atuando de fato como um camisa 10, né? Ele não está usando só a 10. Eu acho até que é o posicionamento correto dele, já pensando na seleção brasileira. E ele fez o jogo girar com isso. Se você parar e analisar na ponta esquerda hoje, na seleção tem o Vinícius Júnior. Com todo respeito ao Neymar, não tem como tirar o Vinícius Júnior nesse momento. Eu acho que o ideal, pensando até mesmo para o momento dele, pensando futuramente na seleção brasileira, Copa do Mundo, é ele jogar nessa posição mesmo, como um 10. E assim, eu esperava até menos, tá? Pelo que o Jorge Jesus tinha falado dele, fisicamente falando, eu esperava menos. Né? Mas eu tô na linha do Pedrosa, é muita calma nessa hora, porque assim, de fato, é um Botafogo de São Paulo e eu acho que ele vai enfrentar adversários bem mais difíceis aí durante esse período com a camisa do Santos. Mas repito, foi um início aí motivador, digamos assim. Eu acho que o torcedor santista tem que ficar feliz e desfrutar do momento, porque goste ou não do Neymar, é o Neymar que está de volta ao futebol brasileiro. E um beijo pro locutor da Vila, o Alexandre, que quando o Tiquinho fez o primeiro gol com a camisa do Santos, foi nesse jogo aí, esse 1 aí foi o gol do Tiquinho. Ele puxou o grito do Tiquinho lá com a torcida do Santos, eles vieram junto, cantaram a música do Tiquinho. Eu fiquei muito feliz de pensar que essa comemoração foi junto com ele. Fiquei com ciúme também, tá? E eu gostei também da comemoração do jogador do Botafogo de São Paulo, imitando o Neymar. Ele imitou o Neymar. Mandou bem, pô. E depois o povo todo foi tirar foto com o Neymar. Não, mandou bem, mandou Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo. E a gente já volta, não sai daí não. Cadê música de aniversário? Hoje a maravilhosa Alcilene Brito está fazendo aniversário. Um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. A Alci é uma pessoa muito querida.
Vene Casagrande, você tem aniversário pra mandar também? Parabéns. Um beijo pra Alce, beijo igreja, porque é assim que ela fala. Igreja, e também um beijão pra Sâmia, uma grande amiga minha, torcedora do Flamengo, assiste ao programa eventualmente aí, tá fazendo aniversário hoje também. Beijão, Sâmia, no sábado tamo junto lá. Muito bem, amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ao vivo sempre. Até amanhã.